E aí, pessoal, beleza? Finalmente, o processo de eletrização por indução, né? Eu te expliquei como funciona a indução eletrostática e agora a gente vai discutir exatamente como é que a gente faz para eletrizar o corpo com base no processo da indução. Então, eu já anotei um negócio aí pra gente, né? Olha só, após o processo de indução, que foi o que a gente já discutiu, né? Precisamos movimentar cargas para fora do sistema ou para dentro do sistema. Como é que isso vai se dar, né? Vamos pegar aqui de novo os nossos velhos conhecidos, né? Vamos pegar primeiro o bastão. E vamos dizer que o bastão está carregado positivamente. Como você já deve estar careca de saber, né? Que eu já repeti isso na sua cabeça aí 1000 vezes, esses caras não são prótons, eles são os não elétrons, né? No caso é a ausência do elétron. E aí repara o seguinte, tenho lá uma bolota neutra, tá? Aí eu peguei esse bastão e cheguei o bastão perto da bolota neutra. O que vai acontecer? Eu vou induzir essa bolota neutra. E ela é uma bolota condutora, tá? Uma bolota de metal. O que vai acontecer? Eu vou deslocar os elétrons. Lembra aquela nuvem eletrostática que a gente já falou? Então, desloquei os elétrons. Se você deu uma viajada aí, né, esqueceu, lembra que a gente discutiu que era tipo uma nuvem, né? Imagina que você tinha sua nuvem de elétrons exatamente em cima da bolota. E aí quando você chegou o bastão aqui perto dela, o que aconteceu? Os elétrons se deslocaram porque a nuvem inteira se deslocou. E aí essa parte daqui, ó, ficou sem a nuvem. Se ficou sem a nuvem, ficou em defasagem de elétron. Se ficou em defasagem de elétron, a gente representa com um maisinho, né? Mas vamos tirar essa nuvem daí para não atrapalhar a gente, né? E aí, do outro lado, tudo positivo, né? Vamos botar o maisinho aí. Repara, tomei o cuidado de botar a mesma quantidade de menos e mais, né? Para a gente lembrar sempre que isso aqui está representando um sistema neutro, apesar de estar induzido, né? E aí, repara, a gente a partir desse ponto, que é o ponto da indução, como a gente está querendo eletrizar o corpo, a gente tem algumas possibilidades, né? Vamos discutir então alguns possíveis cenários. A primeira possibilidade que a gente vai ter, como é que vai ser a nossa primeira possibilidade? Vamos pegar e encostar uma outra bolota nessa bolota inicial. Então tá lá o nosso bastão, né? E eu fui e encostei uma outra bolota na bolota que eu já tinha lá induzida. O que vai acontecer, né? Tá lá o meu bastão carregado positivamente. E a minha bolota inicial, ela tinha o negativo de um lado, né? Eu desloquei os elétrons para o lado e fiquei em defasagem do outro. Quando eu encostei uma outra bolota condutora nela, o que você acha que vai acontecer, né? Eu vou deslocar as cargas negativas, né, os elétrons, para a minha nuvem eletrostática, para o mais perto possível do bastão. Enquanto, né, a minha defasagem vai lá para outra ponta. Você pode pensar de um jeito fácil para você organizar na sua cabeça, pensa o seguinte, positivo com positivo não repele? Né? Então, repara o seguinte, eu tenho vários positivos aqui e vários positivos aqui, então eles estão se repelindo, então eles vão para o mais longe possível, e o mais longe possível é para o lugar mais externo possível nas duas bolotas associadas, que é lá na outra ponta, né? Agora, repara só, isso foi um processo usado para separar as cargas, né, nas minhas duas bolotas, mas aí repara, imagina agora o seguinte, né, porque a minha ideia é eletrizar. Eu mantive o bastão aqui, ó, não tirei o bastão, e agora eu fiz o quê? Separei as bolotas. Você concorda que se eu tiver mantido o bastão na proximidade do sistema e eu separar as bolotas, eu vou conseguir fazer o que eu tanto queria, que era eletrizar o sistema? Porque repara o seguinte, ó, eu fiquei com os meus elétrons nessa bolota mais perto do bastão e eu fiquei com a ausência deles lá na outra bolota que está mais longe do bastão. Então agora eu finalmente consegui o quê? Eletrizar o meu sistema, porque uma bolota ficou com excesso de elétrons e a outra ficou com defasagem. Ou seja, eu induzi, né, aqui no primeiro cenário e depois eu eletrizei, quando eu finalmente separei os dois, tá?
Agora, a gente tem que discutir o que vai acontecer na medida que eu vou desdobrando, né, esses eventos. Eu vou fazer um desenho aqui do lado para ajudar a gente a visualizar isso melhor, tá? Tá lá, né, pessoal? O que eu fiz agora? Eu levei o bastão para muito longe, ou seja, levei o bastão embora. Se eu levei o bastão embora e deixei as bolotas na mesma posição, você concorda que cargas de sinais opostos se atraem? Então, ó, os meus elétrons agora, eles vão ficar o mais perto possível das cargas positivas, né? Que é no caso da minha defasagem, né? Ou seja, agora eu desloquei os elétrons de um lado para o outro e isso fez com que criasse uma força de atração muito grande entre eles, né? Por quê? Porque ao tirar o bastão, eu faço com que cargas de sinais opostos, como agora o bastão não está mais atuando no sistema, ele não está mais induzindo, né? Então não estava mais forçando aquela separação. Elas voltaram a se atrair, né? Ou seja, as bolotas agora elas estão buscando se conectar. Só que, se você olhar com cuidado, você vai ver que eu finalmente consegui fazer o quê? Eletrizar a bolota. Por quê? Eu fiz uma eletrização. Por que eu fiz uma eletrização? Porque no final das contas eu observo que a bolota que antes estava neutra, agora ela está o quê? Carregada negativamente, né? Então ela ficou negativa. Então eu consegui fazer o que eu tanto queria, que era eletrizar a minha bolota. Beleza até aí? Agora, cuidado com algumas pegadinhas. Por exemplo, se depois disso aqui, porque é o que normalmente os examinadores fazem nas provas, né? Se depois disso aqui, se eu juntar as bolotas de novo, opa, cor errada, né? Vamos lá. Se eu juntar as bolotas de novo, o que vai acontecer? Se eu conectar as bolotas, pessoal, simplesmente eu vou desfazer o processo que eu tinha feito antes, né? Porque essas cargas vão se embaralhar, né? Então eu vou ter aí o embaralhamento das cargas novamente, porque vai acontecer o balanceamento do sistema, ele vai se equilibrar. E aí, ó, repara o seguinte, se ele vai se equilibrar, você concorda que no final das contas as bolotas ficaram neutras? E aí, se você separar elas, o que vai acontecer? Elas vão voltar à situação original, ó. Elas vão ficar neutras e não vão ficar nem induzidas, né? Se eu pegar daqui e separar as bolotas, o que aconteceu? Tudo do jeito que estava lá no início. Neutra, bolota neutra. Ou seja, desfiz o meu processo, beleza? Agora, uma outra pegadinha que normalmente acontece em prova, né, é essa aqui, ó. O examinador parte desse caso, ó, vou até puxar o mó setão. Ele parte dessa etapa aqui, ó, que é a primeira etapa, quando você aproxima o bastão e conecta uma bolota na outra, quando você força a separação das cargas. Aí, em vez dele separar as bolotas primeiro e levar o bastão embora para forçar a separação, o que ele faz? Ele mantém as bolotas conectadas e leva o bastão embora. Repara o seguinte, se o bastão que estava lá sair, o que vai acontecer com as bolotas que estavam conectadas e que estavam com as cargas separadas? Assim como no caso, ó, daqui, o que vai rolar? As cargas vão se embaralhar de novo, ou seja, o sistema vai ficar novamente balanceado, né? Então vai ficar todo mundo neutro. Você desfez a indução do sistema. E aí, se você separar as bolotas outra vez, né, sem a presença do bastão ali, o que você chegou a configurar? O mesmo esquema que a gente acabou de falar ali em cima. Neutra e neutra. Moral da história. Se você tirar o bastão de perto das bolotas antes de separar elas, você desfaz o processo da indução. E aí não adianta, né? Você está juntando duas bolotas neutras sem nenhum indutor perto delas. Então você não vai conseguir eletrizar as bolotas. Elas vão continuar neutras e você não vai alterar nada. Agora, essa foi a primeira possibilidade. Agora a gente tem que discutir a segunda possibilidade, que é conhecida como aterramento.
Tá aí, né, pessoal, a nossa segunda possibilidade, a eletrização por indução usando aterramento. Então vamos lá, novamente, né, o velho conhecido, nosso bastão carregado positivamente. E isso não são prótons, né, são os não elétrons, é a ausência dos elétrons no sistema. E aí, repara, cheguei o bastão perto de uma bolota neutra. O que eu fiz? Induzi ela. Desloquei a nuvem eletrostática da bolota para perto do bastão, né? E aí, se os elétrons chegaram para perto do bastão, é porque o outro lado ficou em defasagem. Então, ó, do outro lado, sinalzinho positivo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou promover um aterramento. Eu vou conectar na bolota um fio e vou fincar ele no solo. Lembra que a gente discutiu que a Terra tem potencial zero? Então, o que vai acontecer? Quando eu fincar esse fio no solo, qual vai ser o procedimento, né? Como eu tenho uma defasagem de elétrons desse lado, o que vai acontecer com o meu sistema? Vai subir pelo fio um bando de elétrons para anular isso aqui, né? Ou seja, eu vou ter elétrons subindo pelo fio para eles anularem essa região e deixar a minha bolota negativa, né? Então, quando eu observo o que aconteceu com o sistema, eu vou verificar que eu tenho o quê, né? Tá lá o meu bastão, ele está carregado positivamente, né? Tem uma defasagem de elétrons nele. E aí, se eu olhar para a minha bolota, o que vai estar acontecendo com ela? Ela vai ter agora um excesso, né, de elétrons, porque subiram elétrons para a bolota pelo fio que eu conectei, né? E aí tá lá a minha bolota, opa, cor errada, né? Tá lá a minha bolota carregada negativamente. E aí o que eu posso fazer? Se eu pegar e abrir o fio, né? Se eu abrir a minha fiação e levar a minha bolota embora, deixa eu pegar aqui e representar para a gente uma abertura, né? Cortei o fio, por exemplo, desfiz a conexão. Se eu desfizer a conexão e levar o bastão embora, o que vai acontecer com a bolota? Ela vai continuar negativa, né? Se eu tirar o bastão daqui, os elétrons que subiram para a bolota não tem como escoar pelo fio, então a bolota vai permanecer negativa. Agora, o cuidado que você tem que ter qual é? Caso você, né, tá lá o fio conectado, se você pegar e levar o bastão embora, né, por exemplo, levei o bastão embora e olhei para minha bolota, o que vai ter acontecido com ela? Ora, pessoal, aí você tem que tomar muito cuidado, né? A bolota não estava carregada negativamente, então ela tinha um excesso de elétrons. Só que se você levar o bastão embora, como ela está conectada na Terra e o potencial da Terra é zero, o que vai acontecer? Esses elétrons vão escoar pelo fio, né? Eles vão descer para a Terra para fazer com que aconteça o quê? Que a minha bolota atinja a neutralidade. E aí você vai deixar a bolota neutra de novo. Ou seja, você vai balancear o sistema. Então, você tem que tomar cuidado, né? Agora, pessoal, vamos imaginar o seguinte, que eu vou levar o bastão embora sem desfazer a minha conexão, né? Então, levei o bastão embora, refiz a conexão, olha lá. Levei o bastão embora. Olhei a minha bolota. O que vai acontecer com a minha bolota se eu tirar o bastão e deixar ela conectada com o aterramento? O excesso de elétrons vai escoar pelo fio. Então os elétrons, ó, eles descem pelo fio e a minha bolota volta a ficar o quê? Neutra. Então, se você não desfizer a conexão e levar o bastão embora, você volta a deixar a bolota neutra. Então não vai ter adiantado nada você ter feito esse procedimento, porque você não vai ter sido capaz de eletrizar o corpo. E aí se você pegar e depois disso tirar o fio, o que vai acontecer com a bolota? Absolutamente nada. Ela vai estar neutra do mesmo jeito, né? Porque você tirou o fio depois de ter tirado o bastão de perto,
então ela vai ter ficado balanceada novamente, né? Então o processo de eletrização não vai ter se configurado. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado aí com a sequência das atitudes que você vai tomando. No processo de eletrização por indução, a grande sacada é a sequência nos procedimentos, né? Você percebeu ao longo dessa aula que dependendo da ordem que você tome as suas atitudes, o resultado final vai ser modificado, tá? Então, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo da parte de eletrostática pra gente. Não de escola e do Perspectiva Online, não.